Graças e paz a todos. Gente, vamos começar aqui mais um vídeo, graças a Deus. Como sempre, invocando nosso Senhor Jesus e a sua digníssima Mãe, Virgem Maria, para que nenhuma injustiça se cometa nesse canal. Minha gente, hoje estamos em Números 20, capítulo 20. A morte de Miriam e a água de Meribá. Minha gente, esse capítulo aqui acontece um dos maiores acontecimentos aqui, digamos assim, do capítulo. Algo muito importante. Não vou dar aqui, digamos assim, o spoiler, né? Vamos ler, gente, vamos ler. Vocês vão entender direitinho o que aconteceu aqui. Números, capítulo 20. No primeiro mês, todos os povos de Israel foi para o deserto de Zim e acampou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Naquele lugar não havia água. Por isso o povo se reuniu e começou a reclamar contra Moisés e Arão. E eles diziam: teria sido melhor que tivéssemos morrido na frente de Deus, o Senhor, com os nossos companheiros e os outros israelitas. Por que você trouxe o povo do Senhor para este deserto? Será que foi para morrermos com os nossos animais? Por que você nos trouxe do Egito para este lugar terrível, aonde não há cereais, nem figueiras, nem parreiras e nem romãs? Além de tudo, não há água para beber. Então Moisés e Arão saíram dali, onde o povo estava, e foram para a porta da tenda sagrada. Ali se ajoelharam e encostaram o rosto no chão, e a glória do Senhor apareceu. E o Senhor disse a Moisés: olha só, importante, vou reler aqui porque isso é muito importante. Então Moisés e Arão foram para a porta da tenda sagrada. Da continuação. Então o Senhor disse a Moisés: pegue o bastão que está em frente da arca da aliança, e depois você e Arão reunirão reunirão o povo, e na frente de todos eles deem a ordem à rocha, e dela sairá água, e darão de beber ao povo e também aos animais. Então, como Deus havia ordenado, Moisés pegou o bastão que estava diante de Deus, o Senhor. Moisés e Arão reuniram o povo em frente à rocha. E Moisés disse: agora escute, gente rebelde. Será que vamos ter de fazer sair água desta rocha para vocês? E Moisés levantou a mão e bateu na rocha 2 vezes com o bastão, e saiu muita água, e o povo e os animais beberam. Isso é importantíssimo, olha só. Olha só o que Moisés disse: agora escute, gente rebelde. Será que vamos ter de fazer sair água desta rocha para vocês? Será que vamos? Mas o que foi que, né? Deus disse para ele fazer. O que Deus queria que ele fizesse? Pegue o bastão da arca da aliança, e depois você e Arão reunirão o povo. Na frente de todos eles deem ordem à rocha, e dela sairão água. Ou seja, era para ele chegar lá e dar a ordem.
né? Um exemplo, que sai a água e dá lá o bater na rocha, né? Porém, não foi o que Moisés fez. Ele, com raiva, né? Que o povo era muito rebelde, falou outra coisa. E não falou, né? Que Deus, né? Olha, Deus é que vai mandar a água. Vai sair água dessa pedra. Por quê? Porque Deus quer. Não, ele falou outra coisa. Será que nós vamos ter que fazer aparecer água? Dando a entender que fosse ele. Né? Isso é muito importante. Então vamos dar continuidade, né? Porém, o Senhor disse a Moisés e Arão: vocês não tiveram fé suficiente para fazer com que o povo de Israel reconhecesse o meu santo poder. E por isso vocês não vão levá-los para a terra que prometi a dar a eles. Isso aconteceu em Meribá, onde o povo de Israel reclamou contra Deus, o Senhor, onde Deus lhe deu uma prova do seu santo poder. Vocês não tiveram fé suficiente para fazer que o povo de Israel reconhecesse o poder de Deus, aquele fato miraculoso da pedra, né? Sair água da pedra. Eles fizeram, foi dizer, será que nós vamos ter que tirar água dessa pedra, né? Fazendo uma alusão, digamos assim, a eles, né? Mesmo que sem querer. Olha só. Entre a intenção e a ação, gente, tem algo aí muito, muito grande, né? Tem algo muito grande. Ou seja, ele podia ter a intenção melhor que fosse, mas a ação foi, digamos assim, destrambelhada. E Deus não, digamos assim, não perdoou essa. Foi grande demais, né? Então, vamos passar mais para frente. Todo o povo de Israel saiu da cidade de Cádiz e chegou ao Monte Or, na fronteira de Edom. Ali o Senhor Deus disse a Moisés e a Arão: Arão não entrará na terra que eu prometi dar aos israelitas. Ele vai morrer ele vai morrer porque, no caso da água de Meribá, vocês se revoltaram contra as minhas ordens. Olha só o que Deus fala, né? Moisés e Arão. Mas só quem falou naquela hora? Moisés. Aqui tem um ponto importante, gente. Ponto muito, 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 muito importante. Eu não sou nenhum teólogo, não sou formado em teologia e não estou me formando. E assim, o que eu leio, né? Aliás, o que eu vejo aqui de conteúdo é através dos livros, vídeos, né? E aí sim, de grandes teólogos, pessoas que dedicaram uma vida, né? Traduzindo até a Bíblia, fazendo os estudos para, enfim, a respeito desse tema, né? Sobre a teologia. E aqui, minha gente, tem muitas divergências, né? Sobre esse fato das águas de Meribá. Muitas, muitas, muitas. E aqui vai, digamos assim, já que a gente está estudando, aqui eu estudo com vocês, minha gente, né? Eu peço sempre a Deus para guiar meu estudo, abrir aqui minha mente para que
eu veja com os olhos do Espírito Santo a palavra e eu consiga destrinchar, ver ela como água cristalina, ver o que tem no fundo, né? E aqui eu vou dar aqui minha opinião, né? Mesmo sendo leigo. Arão, ele já havia pecado naquela outra questão do bezerro de ouro. Quando Moisés subiu no monte, Deus chamou para dar as tábuas da lei, e Arão, pressionado pelo povo, fez um bezerro de ouro, não isento ele da culpa, pois ele fez. E teve a outra questão de questionar ele, a esposa dele, Miriam, questionar por que Moisés tinha casado com uma mulher etíope. E agora, é aqui onde entra a minha opinião. Vai parecer muito, muito prepotente da minha parte, minha gente. Mas, vendo essa palavra, é o que eu acho. Eu acho que aqui ele falhou pela omissão. Talvez quando Moisés disse aquilo, era para ele ter, naquela hora, Moisés, vamos orar, pedir perdão a Deus porque a gente fez besteira. Como ele fez em outras vezes, né? Tipo, no caso lá da esposa dele, ele ter criticado a questão do casamento lá de Moisés. Capítulo 17, eu acho. Reconheceu que estava errado e foi pedir a que Moisés, né, orasse pela esposa dele para Deus não matar a esposa dele. Ou seja, eu acho que aqui ele pecou pela omissão de ter feito aquilo e não ter se tocado que tinha feito besteira. Por quê? Deus chamou ele e Moisés, não chamou só Moisés, né? Ou seja, ele tinha parte. Ele poderia falar isso. Assim, ó, a gente não fez, acho que a gente não entendeu o que Deus disse. Vamos pedir perdão. Mas não, ele não falou nada e, enfim, a água jorrou e Deus não perdoou. Foi algo que Deus, no seu entendimento infinito, né, e perfeito, viu que não tinha perdão. Então, assim, essa é a opinião, né? Minha opinião. Agora, voltando aqui, a morte de Arão, né? Vamos lá. Traga Arão e Eleazar, o filho dele, e mande que subam no monte Hor. Depois tire as roupas de Arão e vista em Eleazar. Arão vai morrer ali. Moisés fez com que o Senhor havia mandado, como o Senhor havia mandado. Eles subiram no monte Hor, diante do povo. Moisés tirou as roupas do sacerdote que Arão vestia e pôs em Eleazar. E Arão morreu, bem no alto do monte. Depois Moisés e Eleazar desceram dali. Quando o povo soube que Arão havia morrido, todos ficaram de luto 30 dias. Minha gente. Esse daqui foi o capítulo 20. A morte, né, de Arão. Aqui tem diversas interpretações desse texto. Você botar aí no YouTube, capítulo 20, ou então a morte de Arão, ou então botar as águas de Meribá. Meu Deus, essa é uma enxurrada, né? E assim, de pessoas muito competentes e com opiniões aí diferentes, né? E essa daqui é só mais uma. A minha, que eu acho que a falta dele aqui foi, como Deus disse, faltou a fé. A fé para fazer com que as pessoas
vissem a glória de Deus naquele ato miraculoso da pedra. Mas não, eles com raiva, né, tomados ali por uma raiva, também que o pessoal era teimoso demais, não se deram conta. E deram a entender que eles que iam fazer, né, sair água daquela pedra. Aqui, né, fica aquela importância do a gente sempre ficar atento. Porque às vezes a gente pode fazer uma burrada grande, gigantesca, com uma boa intenção. Com uma boa intenção, por um descuido. Assim que a gente, né, peça muito o Espírito de Deus para abrir os nossos olhos, para que a gente não cometa uma besteira, né? Repleto de boas intenções. Então, era basicamente isso, minha gente. E fiquem com Deus e até a próxima.